Olá pessoal, boa tarde, eu sou João Piccioni, CIO da Empíricos Gestão e hoje estou aqui com Bruno Merola e Rafaela Ribas para a gente falar sobre fundos de previdência e, na verdade, para falar sobre suas carteiras. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, João? Tudo bem, João? Tudo certo? Tudo jóia. Bom, gente, vamos começar. Tema previdência, um tema quente, final de ano, né? Como sempre. Vamos começar conversando um pouquinho aqui com o Bruno e com a Rafa sobre as carteiras de fundos de previdência que eles recomendam aqui na casa. E aí a gente vai comentar um pouco sobre os fundos de investimento que seguem essas carteiras, os fundos que estão disponíveis para vocês na plataforma do BTG Pactual, agora na plataforma do BTG Pactual, para vocês fazerem aí os seus aportes de final de ano, valendo o PGBL, né? Exato. Não, é a última semana, né? Antes do Natal aqui, a gente está nesses últimos, na verdade, 10 dias aí que é possível você conseguir esse benefício do PGBL. E aí deixa eu começar aqui falando das nossas carteiras de previdência e a gente entra nos benefícios e vai entrando um detalhe de cada uma, né? Hoje a gente tem uma grade completa de carteiras de previdência de fundos. Então você consegue investir na nova Superprevidência, que lançou no ano passado, e é um multi-estratégia. Então você tem ali caixa, inflação, renda fixa, multimercados, ações, tem um pouquinho de cripto também. Essa é a carteira mais completa e essa é a carteira que deu origem, né? Ela é a evolução do primeiro produto lá da Vitrio, lá atrás, em 2018, que foi inspirado nessa carteira aqui, que até hoje a gente segue acompanhando e melhorando ela ao longo do tempo. Só que também quem não quer fazer uma alocação em multi-estratégia, consegue fazer uma alocação só em renda fixa, para quem tem um perfil mais conservador ou eventualmente menos tempo para a aposentadoria, então você quer ficar com o dinheiro investido menos tempo, faz sentido uma renda fixa. Multimercados, então tem uma carteira só de multimercados, então tem ali os melhores gestores da indústria, que a gente considera os melhores nas versões de previdência, e a gente sabe que previdência ainda tem muita oferta que não existe equivalente, não é equivalente a alguma boa fora dela, né? Então é uma carteira um pouquinho diferente da tradicional, mas ainda assim uma carteira que a gente fez no ano passado e que se beneficia das mudanças de regulação de previdência em 2019 2020, que evoluíram um pouco esse veículo. E aí também tem duas carteiras de ações, a gente até está dando um destaque aqui especial, porque faz muito sentido falar de ações nesse momento, não só porque subiu, claro que tem esse interesse, mas também porque a gente acredita que vai continuar subindo, né? A gente na série Melhores Fundos e aqui, quando a gente discute internamente, tem esse sentimento mais otimista em relação a ações para o ano que vem. São duas carteiras, o FOF Previdência Arrojado e o FOF Previdência Ações. A diferença é que o Arrojado tem 70% em ações e 30% em inflação longa, porque é o limite para público geral, e o 100% ações, ele consegue ter 100% porque é o limite para investidor qualificado. Tá? Então, esse 100% ações é o único de qualificado. Então, assim, você tem essa grade completa, multi-estratégia, que é a nova previdência, conservador, que é a renda fixa, multimercados e esses dois de ações aí. Legal. E dentro da gestora também a gente tem algumas estratégias que seguem outros relatórios da casa, né? Então tem lá o Carteira Empíricos Prev, que todo mundo já conhece, uma estratégia de alocação, né, de ativos. E temos também o Oportunidades de uma Vida, Prev, que também é um fundo para investidor qualificado, é um fundo que investe 100% em ações. Então, são duas estratégias ali. E dentro da gestora a gente ainda tem mais dois produtos que são, na verdade, mais três produtos. Um deles é o nosso Renda Fixa Ativo, que está começando agora. Ele é baseado, ele tem ali uma política de investimento bastante conservadora, mas tem um pouco daquele trading de juros futuros, então tradar a curva de juros. Ele segue a nossa estratégia do fundo de renda fixa ativo da gestora. Temos também um fundo interessante que é o Global Real Return, né, que foi um fundo que foi concebido aí pela antiga gestão da casa, baseada aí naquela história de deter uma posição num índice global, o MSCI World, lá, o World 11, e uma posição em inflação. Também é um fundo interessante. Inflação Brasil, né? Longuíssima. Inflação Brasil longuíssima, isso. E tem o fundo de cripto também, que, né, aquela história, se você quer pensar que as criptomoedas vão, de certa forma, disruptar o sistema financeiro global, um dos caminhos para você fazer uma
vamos dizer, uma poupança de longo prazo seria esse fundo de cripto, um CryptoPrev também. Aqui também é um fundo para investidor qualificado, se eu não me engano, né? São fundos com, vamos lá, investidores um pouco mais afeitos a risco, vamos dizer assim, né? Acho que é legal de ressaltar aí que várias dessas carteiras, inclusive Nova Superprevidência, são carteiras que têm alocação fora do Brasil, que é um diferencial aí na indústria. São poucos os casos de previdência que têm fundos, né, exposição lá fora, e a gente tem aí uma opção para vocês aportarem. Rafa, sobre isso, uma das perguntas que a gente mais recebeu nesses 5 anos que tem previdência aqui na Empíricos Research e Gestão foi: cadê a previdência 100% internacional? A gente sempre recebe essa pergunta aqui. E aí, só para esclarecer, né, pela regulação você não consegue fazer essa previdência 100% internacional. O que você consegue hoje é ter uma previdência até 20% no exterior para público geral e até 40% para público qualificado. E aí, quando eu comentei aqui no início sobre a carteira da Nova Superprevidência, que lançou ano passado, a gente lançou ela justamente para ter uma exposição cambial e no exterior maior. E aí nessa carteira tem uma alocação bem legal ali, que a gente, na época quando montou a carteira, falou, será que dá para fazer, será que não dá e tal, e aí acabou dando certo para fazer essa alocação, que é a alocação no FOF Melhores Fundos Global, de 10%, que é um FOF que não é de previdência, mas ele é alocado via previdência dentro dele ali, porque tem um limite que você consegue fazer de alocação de fundos tradicionais dentro da Previdência. Então, até onde a gente acompanha aqui, não tem muitas carteiras no Brasil que conseguem ter essa alocação ali em vários gestores globais. Então, Rafa pode falar aqui, mas tem vários nomes que a gente acompanha, gestores globais ali, e de hedge funds também renomados dentro dessa carteira. Então, você tem AQR, Oaktree, Man Group, JP Morgan, uma série de gestores ali dentro, na sua Previdência. E por que isso é importante? Porque sempre que a gente fala de previdência aqui, tem o público, tem o espectador que está com a gente aqui que fala assim, cara, não conheço nada sobre isso. Sim. Não confio porque no passado eu já fiz e não deu muito certo e eu não acompanhei e tal. E tem aquele que está por dentro dessas evoluções e entende que você ter uma alocação mega diversificada, no longo prazo, é o que vai te trazer mais estabilidade. E você ter uma alocação diversificada é você de fato conseguir ter também outras moedas e outras regiões e eventualmente você ter percentuais maiores de algumas classes de ativo, como por exemplo ações. Então a gente sempre fala para os investidores e sempre que aparece essa dúvida que é para os investidores olharem a previdência como uma parte do portfólio total. Existe um hábito de você olhar primeiro o seu portfólio tradicional e falar assim, aquilo ali é previdência, aquilo ali é separado, aquilo ali no site, na corretora, aparece um retorno diferente, né? Não é o retorno da carteira, só que você deveria somar tudo e falar assim, bom, eu quero ter quanto de multimercado, quanto de ações, quanto de renda fixa, quanto de cripto. Depois decidir isso, fala assim, olha, agora eu vou ter isso na previdência ou fora dela. E aí você avalia as opções que existem, né? Hoje em dia já tem muita coisa na previdência que é aderente aos fundos tradicionais não previdência. E essas coisas surgiram justamente nesses últimos 3, 4 anos aí, depois que a regulação mudou, né? Então, apesar disso ter acontecido, a gente ainda vê as pessoas deixando um pouquinho de lado essa parcela tão importante, que a gente vai falar aqui também de alguns benefícios no bolso, alguns benefícios fiscais aqui direto que você ganha previdência. E mesmo quem faz previdência nessa semana de dezembro aqui, às vezes ainda não aportou. Então, às vezes ainda não pegou o finalzinho do ano que você consegue aproveitar o benefício fiscal do PGBL. É isso aí. Eu sou um desses casos. Eu ainda não fiz o meu aporte. Estou aqui, inclusive, já com vocês aí, porque eu ainda não fiz o meu aporte. Você vai ter que fazer um vídeo e mandar aqui. A gente faz junto. E até em termos de novidade, né? Bom, discute-se lá no Congresso, inclusive uma medida que está próxima a ser assinada pelo presidente, que é a questão do imposto de renda, né? Existe a chance de que seja aprovado o momento da decisão da escolha do imposto de renda, né? Sim. Acho que é algo que é interessante, especialmente para quem está colocando dinheiro em previdência. Pode ser que ali na frente você consiga, de certa forma, pilotar um pouco melhor o teu, vamos dizer, os seus recursos, né? E tratar, de repente, a previdência como realmente um veículo passível de resgate, enfim. Pô, João, esse é um ótimo ponto, porque a gente já tinha uma opinião que a previdência
era vencedora de algumas mudanças regulatórias que estão acontecendo, como a tributação de fundos exclusivos, e esse ponto torna ela mais atrativa ainda, porque você consegue, depois de muito tempo, trocar o seu regime tributário da maneira que você não conseguia fazer antes, né? E na Previdência você tem 2 regimes tributários diferentes. Você tem o progressivo e o regressivo. O progressivo, quando você resgata esse seu dinheiro no futuro, ou você faz saques esporádicos, ele entra na sua renda exatamente como uma renda de salário, tá? Então você vai estar sujeito no futuro, no momento do resgate, a pagar o imposto da tabela vigente na época. E o regressivo não, ele é especial porque ele só existe na Previdência. Você aporta, você escolhe o regressivo e você começa com uma alíquota super alta para desincentivar que você saque no curto prazo, que é de 35%, e a cada 2 anos ela cai em 5 pontos percentuais. Então, 2 anos 30%, 4 anos 25%, até o 10º ano, que ela vai ser só de 10% de alíquota de imposto de renda, coisa que não existe em nenhum outro produto tradicional da indústria, né? Tirando os isentos aqui, que tem, claro, seus incentivos setoriais ali, mas nenhum produto tradicional tem uma alíquota de 10%. Então esse é um dos grandes benefícios. Que ninguém fala, é pouquíssimo falado na indústria. Exatamente, é muito pouco falado. E que vai ter essa opção de, no futuro, você conseguir manobrar ali entre o progressivo e o regressivo no meio do plano, tá? Que é algo que hoje você não consegue fazer dessa maneira. Então, isso vai permitir uma maior flexibilidade, enquanto a gente vê vários outros produtos de investimento sendo atacados, ou seja, de fato a regulação tentando tirar mais imposto deles, aqui você tem uma flexibilidade um pouquinho maior, né? É isso aí. Eu acho que muda bem, né, o espectro ali na frente, né? Uhum. E o que eu acho que é interessante, Bruno, a gente comentar também um pouco como que funciona a gestão, né, dessa parte de previdência, porque às vezes as pessoas pensam, poxa, é só eu comprar um título do Tesouro e largar lá, né? Sim. Tem muita gente que tem um pouco dessa visão ainda sobre poupança do futuro, né? E não é bem assim, né? Eu acho que é um ponto que merece atenção. Eu acho que a palavra previdência no passado já foi muito queimada por algumas gestões ruins de previdência fechada, pública, né? Já teve muito problema, e isso não é verdade hoje em dia. A gestão de fundos de previdência, ela acontece exatamente igual à gestão de um fundo não previdenciário. Então, os mesmos gestores multimercados de ações, renda fixa, globais, renomados que você já conhece, que você já investe, você eventualmente também pode descobrir que ele tem uma versão na Previdência que é igualzinha àquela versão tradicional e que vai ter benefícios tributários que aquela versão tradicional não tem. Então, você vai ter a mesma expectativa de retorno com um retorno líquido de imposto de renda no final, melhor do que o original, tá? Então, isso é muito importante. Existiu de fato um atraso desses gestores em entrar em previdência, porque eles também consideravam um produto não tão atrativo de eu ter aqui na minha asset, né? Eu vou perder tempo com algo que é cheio de restrição regulatória, isso no passado. Algo que eu não conseguiria cobrar taxa de performance, então qual o incentivo que eu tenho de bater o mercado? E ao longo do tempo, né, algumas mudanças regulatórias, especialmente 2014 e 2019, mais recente, trouxeram isso para uma aderência muito grande em relação aos produtos tradicionais. A gente, inclusive, na série Melhores Fundos Empíricos, a gente tem uma tabela para os assinantes ali que eles conseguem acompanhar a aderência dos fundos de previdência aos fundos originais. A gente consegue ver se de fato o gestor falou que vai ser igualzinho e está sendo igualzinho mesmo, ou se ele falou, mas ele escondeu ali que tem um probleminha de margem que na verdade não é bem assim e tal. Então a gente consegue ter um número de 0 a 100% de quão aderente essas estratégias estão. Então, a gente tratou de 2 assuntos aqui na sequência, de tributação e de gestão, e aí eu posso entrar nas 3 camadas de tomar decisão que você tem na Previdência, que é, primeiro você escolhe o tipo de plano, PGBL ou VGBL, depois você escolhe a tributação, progressiva ou regressiva, e aí depois você escolhe de fato o fundo que você vai investir. E cada uma dessas coisas tem suas próprias regras. Você consegue fazer combinações, né, entre essas coisas, mas elas têm suas próprias regras, né? Eu já falei de progressivo e regressivo, eventualmente, para o longo prazo, o regressivo faz mais sentido, porque você consegue chegar no 10% de imposto de renda lá no futuro, mas entre o PGBL e o VGBL, também tem uma decisão importante aqui, que a gente até abriu a
a nossa conversa falando do prazo de fim de ano e tal, e o que é esse prazo de fim de ano até semana que vem, tá? O PGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre, né, que é essa sigla do PGBL, ele é a previdência que te dá um benefício fiscal de todos os aportes que você fizer no PGBL, qualquer um, ao longo de um ano fechado, ou seja, até a semana que vem de fato, se os aportes somarem até 12% da sua renda tributável, você vai ter uma restituição de imposto de renda sobre essa parcela que você aportou. Exemplo, vamos supor que você ganhe R$50 mil no ano, tá? E aí você não fez previdência no ano inteiro, você não alocou nada, chega no fim do ano, você descobre que tem esse benefício realmente ele precisa ser mais descoberto, né? Porque tem muita gente que não faz esse benefício e é meio que um dinheiro de graça que volta para o seu bolso aí no ano que vem. E você vai lá e faz assim, olha, 12% de R$50 mil, R$6 mil, vou aportar uma previdência. Uma ou várias, tá? Você pode fazer ali vários PGBL se você quiser, mas é óbvio menos burocrático você fazer em uma só e concentrar o seu primeiro aporte. Depois você programa mensalmente do jeito que você que fizer sentido. Então você faz R$6 mil agora, 12% de R$50 mil, e quando chegar o seu momento de declarar o imposto de renda ali entre fevereiro e maio, né? Agora está maio, né? Mudou. Você vai dizer que você contribuiu no PGBL no valor de R$6 mil e vai colocar lá no programa da Receita que a sua renda foi R$50 mil e o programa vai falar assim, olha, tudo bem, 12% está valendo. Se você passar de R$6 mil, ele vai avisar que você fez errado. Então, não pode colocar mais que 12%. E aí, qual que é o benefício? A sua base tributária, em vez de ser 50 mil, que vai ser cobrado imposto de renda anual, vai ser 50 mil menos esses 6 mil. Então vai ser 44 mil. E se você pagou o imposto de renda sobre esses 50 mil durante 2023, você vai ter uma devolução. Isso acontece, geralmente. Então você, na folha de pagamento, todos os meses, tem o IR deduzido, chega na sua declaração, se você fez o PGBL, o sistema faz a conta e fala assim, não, ele tem a receber de volta, talvez ali uns 27,5% desses R$6 mil aqui, tá? Então você tem a receber ali um valor de mais ou menos quase um pouquinho mais de R$1.500, tá? Então essa é a conta que o sistema faz e você recebe essa restituição de graça. Basicamente isso. E o mais importante, né? Seu dinheiro está investido. Exatamente. Não é que você está abrindo mão. Não foi uma doação, né, que você fez. Exatamente. É seu, né? E juntando, né, todos esses benefícios, se você coloca na ponta do lápis o quanto ele vai te dar de retorno com essa diferença, se você passar o tempo com todos esses, então, com o benefício aí que a gente estava falando aí dos 12%, mas o benefício de você não ter come-cotas, ainda não falamos sobre isso, mas a gente não tem o come-cotas que acontece nos fundos tradicionais, que não tem na Previdência, e mais o benefício da alíquota descer até 10%, se você junta isso até a gente fez o cálculo para 30 anos. Em 30 anos, o seu retorno pode ser o dobro do que você teria se você não tivesse investido em Previdência PGBL nesse tempo. Então, assim, é um benefício que poucos falam, porque poucos colocam na ponta do lápis o quanto vale a pena ter essa diferença. Exato. E não precisa esperar 30. 10 anos já dá 30 anos já dá o dobro, bom, mas né? se a gente pegar 10 anos, a diferença já é relevante. 10 anos já tem o 10% de imposto de renda, você já tem o benefício do PGBL, já tem o come-cotas. Não tem o come-cotas. Exatamente. E aí o que acontece, né? Você deixa de pagar esse imposto de renda do PGBL e você vai pagar ele no futuro, tá? Não é um dinheiro que você recebe de graça, você está só diferindo esse pagamento. Então hoje, se o imposto de renda seria 27,5%, no futuro a sua tributação regressiva é 10%, você vai pagar 10% em vez de 27,5%. Se fosse 27,5% no futuro em vez de hoje, já seria bom. Se fosse 10% hoje em vez de 27,5%, já seria bom. É 10% no futuro em vez de 27,5% hoje. Então, assim, essas duas coisas se compõem para ser, de fato, um retorno muito interessante e que a gente também aqui quer falar mais com vocês sobre isso para trazer a conta líquida de imposto de renda, quanto que faz diferença você fazer previdência. E nesse discurso de PGBL e tributação, nem entra o fundo de investimento. O fundo de investimento é um benefício. Você pode investir aqui, um fundo 100% do CDI? Você consegue fazer isso. Mas você tem o benefício de investir ainda nas carteiras que você já investe fora da Previdência, na Previdência. Então você precisa mudar seu portfólio. Não precisa ficar mais arriscado, mais arrojado, mais conservador, nada disso. Você monta o seu Lego ali de
de classes de ativo, priorizando pagar menos imposto, que é o que ninguém gosta de fazer, pagar imposto. Então faz sentido. E aí, eu acho que uma das coisas que a Empíricos fez bem no passado e continua fazendo são justamente os FOFs, que já vão te dar um pouco desse layout, né? Desse layout desse Lego que o Bruno está falando aqui, né? Quer dizer, você vai já ter um fundo com as classes de ativos selecionadas, a gente segue os portfólios que o Bruno e o time dele montam ali no Empíricos Research, a gente segue dentro da carteira dos fundos e, obviamente, ali você já tem uma diversificação legal para o longo prazo. Né? Uma diversificação que vai trazer o poder das ações para dentro do portfólio, vai trazer a boa gestão de determinados gestores, enfim, caras que são fora da curva. Poder da renda fixa, agora não dá, a gente estava discutindo no grupo da Empíricos aqui, a gente estava debatendo o potencial da renda fixa agora para 2024, né? E parece bastante puxado, né? As coisas ali devem funcionar bem, especialmente depois dessa alavanca do rate da Standard Poor's agora. Natal, né? Surpresa de Natal. É surpresa de Natal, né? Na véspera, no final do ano. Bom, excelente. Mas isso deve continuar acontecendo ao longo de 2024 e obviamente que a gente vai ver prêmios aí, além do CDI, né, nessa classe de ativo, enfim. E com os FOFs a gente consegue capturar um pouco desse vento de cauda aí que é muito relevante. E aí, obviamente, cada investidor também, se o investidor quiser montar o seu Lego por conta própria, também ele pode fazer, né? Ele entra, acessa lá a plataforma de fundos e vai escolhendo ali os ativos que ele mais quer. Às vezes ele pensa, eu preciso ter menos alocação em ações, quero ter menos alocação. Então ele pode escolher e selecionar as classes de ativo que ele deseja. Né? A gente tem os produtos dentro da casa aqui disponíveis para que ele possa montar realmente esse portfólio, né? A gente, na descrição desse vídeo aqui que você está assistindo, disponibilizou um relatório gratuito da Empíricos Research, da série Melhores Fundos, contando um pouquinho de por que a gente acha tão importante fazer previdência nesse momento, e a gente deu um destaque para a classe de ações, que é a classe que a gente, nas carteiras, está sobrealocado, né? E aí, quando eu comentei aqui no início das duas carteiras de ações para público geral e qualificado, essas duas carteiras têm tido um 2023, né? O ano não acabou ainda, mas está quase lá, muito bom. Elas têm batido o Ibovespa, porque o Ibovespa já tem tido uma performance boa, elas têm tido um retorno de 2%, 3% acima do Ibovespa, dependendo do dia que você olha, o que é muito interessante, porque você tem ali um portfólio de vários gestores ativos, de fato, renomados da indústria, trabalhando juntos, reduzindo o risco da sua carteira. Tá? Então, só para trazer um pouquinho aqui do que é a carteira, a Previdência Arrojada, ela tem 70% em ações, como eu falei, 30% de inflação longa, e essa inflação longa também está muito atrativa, não só ações, mas inflação longa também. E dentro de ações, ela além de ter os fundos long only tradicionais, ou seja, os que compram papéis e ficam praticamente o portfólio inteiro comprados, tem também um pouquinho de long bias ali e um pouco de small caps. Então você consegue diversificar dentro dos próprios estilos de gestão e dentro dos próprios gestores dentro de cada estilo. Tá? Você consegue ter alguns níveis, algumas camadas de diversificação na Previdência. A diferença dessa para o 100% ações, além do percentual, é que o 100% ações é mais puro, ele é mais raiz, então ele não tem long bias, essa é a diferença. Então, como o objetivo dele ali, de fato, é bater o Ibovespa no longo prazo, e aí o longo prazo é importante, porque aqui tem um alinhamento conceitual entre ações e previdência, por isso ele é uma carteira mais pura ali. A gente fez essa mudança no meio do ano passado, a gente sentiu essa demanda de assinante nosso aqui, falando que, poxa, o 100% ações, ele quer bater o Ibovespa, mas ele tem long bias, então não necessariamente vai conseguir bater o Ibovespa. Então a gente trouxe ele mais puro ali, e desde então, mais ou menos 18 meses, ele tem se comportado dessa maneira. E tem sido um sucesso nessa nova fase aqui, em 2023. Né? Então, o relatório que a gente colocou destaca exatamente esses dois fundos aqui, que conversam com o nosso call atual. Exatamente. Complementando aí, o link está aqui embaixo do relatório. É só se cadastrar, você recebe gratuitamente. Ele é um relatório, a gente fala relatório, parece dar aquele medo, né? Que vem
um negócio enorme, não, é um super relatório curtinho, direto ao ponto. Ele ficou bem legal, porque a gente mostra, então, esses motivos de por que você tem que ter previdência, toda essa informação sobre por que você tem que ter essa casca, qual o sentido, né, de ter, não só de um fundo, mas com relação aos benefícios da previdência, e também dos benefícios, então, desses dois FOFs que a gente está falando, do arrojado e do de ações. Então, o arrojado, a gente estava conversando aí sobre a parcela de inflação, a gente tem papéis aí que estão pagando mais de IPCA, quase mais 6% ao ano. Os dois FOFs, cada um está gerando, se eu não me engano, o arrojado está gerando 15% esse ano, o ações 19% nominal, né? ao ano. 16% e 19% esse ano, exato. Então o retorno está excelente, os dois estão acima dos benchmarks. Então é um relatório curto que mostra exatamente esses pontos interessantes que eu acho que todo mundo tem que dar uma olhadinha aí nesse momento. É isso. Eu acho que assim, é um momento bem propício para na verdade, para montar essa alocação, né? Eu fico olhando para os investidores e aí, hoje, por exemplo, saíram indicadores assim, super legais da indústria de fundos, né? Poxa, os investidores estrangeiros acabaram colocando aí cerca de 50 bilhões de reais na Bolsa Brasileira nesses últimos meses aí, enquanto que o investidor local simplesmente abandonou a Bolsa Brasileira nesse momento. E a gente está vendo, bom, a gente insiste aqui, né, vocês acompanham a gente há um bom tempo, a gente insiste bastante em dizer que a Bolsa Brasileira está muito barata, está muito fora de preço, e a oportunidade para se comprar ativos, ela é iminente, né? O investidor precisa olhar para o ano que vem com uma outra visão, uma visão de alocação, uma visão de que essa classe de ativos vai surpreender e tende a superar os benches, né? Então, é uma boa chance, né? Uma boa oportunidade. Perfeito. Vamos responder umas perguntinhas aí, que tem bastante gente perguntando. O Alan, Empíricos FOF Nova Superprevidência, ainda vale a pena? É minha alocação principal, né? na física e como recomendação conceitual também, né? Porque de fato é um portfólio multi-estratégia, aquele portfólio que tem todas as classes, como eu falei. Então, se você não quer montar a carteira de maneira separada, comprando cada coisa individualmente, e às vezes você nem consegue, tá? Que é o caso do melhor de fundos global, como eu comentei, e é o caso de cripto também, você não consegue ter 100% em cripto no fundo de previdência, vale bastante você comprar ali o melhor de fundo, o Nova Previdência, que lançou ano passado. Essa é uma carteira que ela evoluiu na parte regulatória, não só para a exposição cambial exterior, como eu falei, mas também porque permite que essa carteira compre versões modernas de novos fundos de ações e multimercados que lançaram nos últimos anos e que pelo regulamento da carteira antiga você não conseguia comprar. E aí na Previdência tem uma coisa que atrapalha, na verdade, na hora de você montar uma carteira, que para você trocar um regulamento, você tem que chamar uma assembleia em que todos os cotistas, todo mundo que tem aquele plano, aprove. Todos, 100%. Tá? Então, por isso que não existe muito regulamento de previdência sendo alterado no Brasil. As gestoras preferem fazer uma versão nova, mais moderna, e sugerir que os investidores migrem para essa nova, né? Quando a gente lançou essa carteira, essa foi a nossa sugestão também. Fazia muito sentido o investidor que tinha e ainda tem a Previdência 1, a Superprevidência 1 2018 e a Superprevidência 2 2019, essas duas carteiras, migrarem para a Nova Previdência. Por mais que a Nova tenha ali no Fund of Fund uma taxa adicional em relação à primeira de 0,15%, na nossa conta os benefícios de flexibilidade são tão maiores que isso é compensado no longo prazo. Você consegue, de fato, ter uma carteira melhor, conceitualmente melhor. Quando ela lançou, eu lembro bem de ter feito uma live aqui e falado assim, olha, ela é melhor, ela tem mais dólar e tal, e aí pode acontecer que eu esteja falando isso aqui e o dólar vai cair nos próximos meses e vocês vão achar que ela é melhor. E aconteceu exatamente isso, né? A gente falou que isso poderia acontecer como uma hipótese, não como um desejo. O dólar caiu, ela tem mais dólar porque ela é mais diversificada, e aí o desempenho recente dela não foi igual ao anterior. E aí o investidor que perdeu talvez essa comunicação pode acreditar que ela, por causa disso, não é melhor. Conceitualmente, ela é melhor, é mais diversificada, tem exposição global, tem exposição a algumas classes de ativos diferentes. Então a gente colocou long and short, por exemplo, na carteira que não tinha na original.
as alocações específicas de bolsa, de inflação, elas são ligeiramente diferentes. E sempre que a gente vai fazer uma mudança aqui na série, é inevitável falar que a nossa prioridade é falar assim, como é que eu melhoro mais ela? E aí, para as antigas como é que eu replico essa melhora nas antigas? Nunca vai ser o contrário, porque essa aqui é mais moderna, tá? Então, eu fiz a migração, eu recomendei a várias pessoas na época que fizessem a migração, e se você ainda tem a Previdência 1 e 2, na minha opinião, faz sentido você mudar para uma carteira melhor. Eu concordo, Alan. Eu também tenho a maior parte da minha alocação em Previdência é na Superprev, justamente por esses motivos. Ela é completa, ela é uma forma fácil, conveniente de você ter todas essas classes em um único lugar. Tem a questão do investimento internacional, tem a questão de ter todas as classes pela facilidade. Então, assim, daí você vai se complementando, né, de acordo com o seu perfil. Então, colocar um pouco do arrojado, do de ações, para que faça sentido aí de acordo com o que você gosta mais de investir. Mas realmente a carteira é algo que a gente discute praticamente toda semana nas nossas reuniões, então é algo que, sim, ela está atualizada e ela vai valer a pena, enquanto estivermos aqui, ela vai continuar valendo a pena. Tem uma coisa sobre alocação que eu acho que é legal comentar com as pessoas, né? Assim, bom, pelo menos a forma que eu trato meus investimentos, e aí, em especial dos meus filhos, né? Enfim, os dois são pequenininhos, 2 e 4 anos, mas eles já têm lá o PGBLs deles, né? E eu penso, assim, eu já tenho uma escadinha montada para a idade deles. Eu comecei fazendo os aportes somente em ações para eles, né? Então, faz lá 4 anos, o mais velho tem 4 anos, então nesses primeiros 4 anos o meu aporte mensal foi inteirinho para as ações, e aí agora eu comecei a fazer um shift, né? Uma mudança, vamos dizer, majoritariamente ainda faço aporte em ações, mas eu já estou deslocando um pedacinho para renda fixa, deslocando um pedacinho para portfólios mais diversificados. Eu acho que isso é uma coisa interessante para as pessoas, e aí em qualquer idade, né? Lógico, depende muito, se a pessoa está mais próxima lá da aposentadoria, de repente ter produtos mais conservadores faz mais sentido, vai depender muito de cada um, mas manter a estrutura, vamos dizer, manter a ideia na cabeça que ao longo do tempo você pode, e eu não digo nem fazendo portabilidade, não é bem essa a ideia, né? Mas com os novos aportes, você recalibrando as suas posições em, vamos dizer, fundos mais agressivos, fundos menos agressivos, faz bastante sentido na sua escada da vida, né? Então, para você chegar lá na frente, você fala assim, olha, poxa, eu tenho vamos dizer, um bom lote, uma grana boa aqui para curtir minha aposentadoria de forma bem alocada, né? Porque, poxa, a hora que você chega lá no futuro, se você está fazendo, no caso dos meus filhos ali, como eu estou fazendo aportes em ações agora, eu acho, bom, espero, todos esperando, que as ações superem com muita folga a renda fixa nos próximos, sei lá, 40 anos, 50 anos. Então, obviamente que eles vão chegar lá na idade mais velha com uma posição muito grande em ações. Sim. Eles vão ter que fazer vão ter que recalibrar isso ao longo do tempo, para justamente quando chegarem lá na frente eles terem muito mais ativos, vamos dizer, conservadores do que ações. A não ser que eles se tornem ali os próximos Warren Buffett. E você trouxe o conceito que a gente não tinha falado de portabilidade, né? Acho que é até importante a gente lembrar que a Previdência ela permite isso, que você troque de um fundo para o outro, da mesma natureza, né? PGBL para PGBL ou VGBL para VGBL, sem pagar imposto de renda. Então você consegue, de fato, ter a posição que o João comentou de 100% ações, daqui a 5 anos, eu não quero ter 100% ações, quero ter 50% de renda fixa. Você pega metade desse dinheiro e pede uma portabilidade para um outro fundo de previdência de renda fixa, eventualmente, não vai pagar IR sobre essas ações. É verdade. E o mais legal é que isso não está sendo atacado pela regulação, né? Você não quero dar ideia aqui, mas não. Você não Pelo tem, amor de Deus. Você não tem isso acontecendo em previdência, né? Geralmente isso acontece com outros produtos, previdência fica ali não abandonada, mas acho que vangloriada como algo que não se deve mexer porque trata da aposentadoria das pessoas, né? E aí, um outro raciocínio que eu estava tendo aqui enquanto o João comentava da alocação do filho dele, é que
faz muito sentido, né, você ter de fato ações por longuíssimo prazo, você é criança, ainda você pode tomar risco por muito tempo, mas na vida real o que a gente vê é muita gente que passou a vida inteira tendo previdência só de renda fixa, mesmo que não tenha sido esse o seu desejo, né? Então você acabou fazendo isso ali porque ou a empresa que você trabalha contribuía junto com você naquele fundo de renda fixa não tão bom assim, né? Geralmente bem ruim, ou você foi empurrado e acreditou que fazia sentido aquele fundo de renda fixa no passado por um bancão que tem uma taxa muito alta e que ele não tem de fato uma gestão ativa, né? O dinheiro fica parado te cobrando a taxa super alta ali, você fica pagando basicamente por nada, por não gerar um alfa que deveria. E a gente vê essas pessoas tendo uma surpresa muito grande ao descobrir que pode portar e ao descobrir que gastaram tanto tempo com esse produto ruim e param para fazer conta e veem quantos milhares de reais pagaram em taxa para o banco ao longo desses anos. Por mais que na outra ponta ela fale assim, não, mas eu tinha isenção de conta. Né? É verdade. Na verdade, pagou tanto de taxa ali que essa isenção de conta ela é muito pequenininha. E que também descobrem, eventualmente, que poderiam ter feito um plano regressivo lá atrás e fez um plano progressivo e agora, para você mudar, você até consegue, mas vai esperar mais de 10 anos até a alíquota 10% chegar novamente. Então a gente não queria que isso acontecesse com mais pessoas, a gente vê isso bastante, tá? E sempre que a gente fala aqui de vários fundos de previdência que são por construção ruim, tá? Muito mais do que por opinião, mas por construção, algo que só compra renda fixa, tradicional e tem uma taxa de 1%, 1,5%, 2%, 4% já apareceu também na indústria, a gente levanta esse número e nos assusta que isso chega a ser 300, 400 bilhões de reais, especialmente ali nos 5 grandes bancos, tá? Então, se você conhece alguém que tem previdência, que investe assim, sem saber o que tá colocando ali, se você conversa sobre isso, a pessoa fala assim, tá lá, mas eu não sei o que é. Geralmente, preocupe-se com essa pessoa, porque se ela não sabe o que é, ela deve estar perdendo dinheiro. Dificilmente teve uma indicação boa aí. Exato. Eu acho que outro ponto também do João que ele falou, que eu acho que é muito legal da gente comentar, é sobre ter começado cedo, né? A gente fala muito que previdência é para aposentadoria, se juntam muito essas duas palavras. E a gente estava discutindo isso hoje, que na verdade não quer dizer previdência só para aposentadoria. Ela tem a ver com o dinheiro que, por exemplo, uma pessoa que começa cedo, depois de 10 anos ela já vai ter o benefício dos 10%. Então ela já vai estar com um benefício melhor do que qualquer outro veículo que ela estava investindo por causa desses benefícios. Então, tentar tirar um pouco essa mentalidade de que você só vai investir, porque eu acho que isso tira um pouco a vontade também de investir em previdência. Você pensa, tá tão longe, ou sei lá, né, no meu caso, 30 anos, né? Vou trabalhar um monte ainda, depois eu vejo. Eu pensava assim, então eu posso colocar aqui o meu pensamento antes de entrar no Melhores Fundos. Eu achava que previdência era uma coisa que eu ia fazer só depois. Primeiro eu investi, tanto que comecei só na Bolsa de Valores, aquela coisa que todo mundo começa, né? E aí fui aprendendo e percebi que, na verdade, o quanto antes começar, melhor. Eu vou ter muito mais benefício e, né, tem essa questão de que não é exatamente só aposentadoria. É uma coisa para você ter aí de investimento para a sua vida. E vira automático, né? Porque Sim. se você faz o débito automático tudo bem na sua conta, você nem repara. Outro dia eu pensei assim, nossa, esse ano eu gastei muito dinheiro porque eu tive filho e tal, não estou conseguindo investir. Aí eu parei a pensar e falei, não, peraí, todo mês automaticamente alguma coisa sai. Debita previdência. Então exato. Assim, sobrou esse dinheirinho que eu estava até esquecendo que estava investido lá. Então você chega no fim do ano, você olha lá e fala assim, bom, os quase 12% aqui já estão preenchidos. Da maneira que eu faço, eu até posso compartilhar isso aqui com vocês, porque eu acredito que seja uma boa ideia, porque para mim funciona, todo mês você alocar cerca de, se possível, claro, 8% do salário, 6%, e aí quando chega ao fim do ano, você não tem que colocar 12% de uma vez, você vai colocar só a diferença desses 6%, 8% você consegue colocar todos os meses, né? Isso é mais confortável ao longo do ano e você também tem o benefício de não ficar exposto só a uma safra, né? Então você não vai investir tudo de uma vez só e pegar só um momento de mercado. Ao colocar todos os meses, o seu retorno é muito mais suave ao longo do tempo. Você vai, obviamente, passar por crises, não se desespere. Se você resgatar a previdência regressiva, como eu falei, no curto prazo, o imposto de renda é muito alto, deixa lá, deixa que você, de fato, confie na sua alocação inicial.
você vai passar por isso, mas você vai ter uma alocação muito mais suave, muito mais equilibrada, porque você não estava ali só numa safra, né? Então assim, eu peguei, entre aspas, a safra de 22 de dezembro de 2023 e foi o pior dia possível para comprar, entendeu? Se isso acontecer, acaba te prejudicando emocionalmente no futuro. Quando você olha aquele dinheiro ali, lembra disso. A melhor coisa é fazer um pouquinho todo mês. Chega no fim do ano, você pode usar 13º, pode usar um dinheiro que sobrou para alocar o restante, né? E aí, a minha recomendação é sempre tentar alocar o máximo, mais perto ali dos 12%, porque você vai receber de volta no ano seguinte uma parte desse dinheiro investido como restituição do imposto de renda, tá? E aí, vou falar uma coisa, a primeira vez que você vê a restituição gorda chegando ali em julho, agosto, setembro, quando volta o dinheiro, você fala assim, todo ano eu vou fazer isso aqui, né? Nunca mais eu vou deixar de fazer a Previdência, porque, de fato, o governo não mentiu, estava certo ali aquilo. Só antes das perguntas, eu acho que tem 2 pontos importantes, né? A Rafa falou que quanto antes fizer melhor, e eu comentei aqui dos filhos, eu acho que tem esse ponto-chave, né? Assim, parte da previdência dos meus filhos, obviamente, eu estou pensando na faculdade deles, eventualmente, se existir faculdade daqui a 20 anos, não sei. Claro. Mas é lógico, é uma grana para eles começarem a vida deles, né? Eu também posso levar para esse lado, ou, se tudo estiver melhor, de repente posso falar assim, bom, essa aqui já é a grana para o filho de vocês, sei lá, né? Aquela história. E tem um outro ponto, que daí eu acho que o Bruno comentou e que eu acho que é relevante, você falou de safra, né? A gente fica pensando, porra, safras. Isso é chave, né? Porque no final das contas, a hora que você faz previdências, você escapa vamos dizer, dessa dinâmica ruim de mercado. Ou melhor, você até se aproveita de momentos muito ruins de mercado que, se você tivesse optando por um investimento tradicional, talvez você não fizesse. Sim. Justamente porque você vai ter aquele medo. É hora de comprar bolsa americana agora? Não sei, vou escutar alguém. Mas se você está fazendo via Previdência, você vai lá e compra a bolsa americana agora. Você insiste no processo. A Previdência ela tem esse caráter de te forçar a fazer o investimento, e isso é vencedor no longo prazo. Exato. Sempre foi vencedor no longo prazo. Então, eu acho que é chave, né? Você se abstrai um pouco dessa emoção. Eu acho que a gente puxa esse assunto agora, final de ano, porque eu acho que é da natureza humana deixar para a última hora, né? Se preocupar com esse aporte, eu me coloco junto nessa. Mas eu acho que a gente está, inclusive, pensando aqui conversando internamente, de trazer mais esse assunto justamente para ter essa frequência no investimento de previdência. Porque quanto antes você pensar melhor, então, se a pessoa que está assistindo, né, se você está assistindo, não fez isso até agora, começar a pensar nisso a partir de hoje, já está ótimo, você já começou. E aí agora, a partir de agora, então, ter esse pensamento como o do Mérola, de ter esse investimento frequente, como o do João, pensar no seu filho, pensar na educação daqui a alguns anos, que daí já não é aposentadoria especificamente, mas já é um outro tema extremamente importante. Então eu acho que é um mar de possibilidades, né? Deixa eu aproveitar, Rafa, essa live e esse tema que o João falou de faculdade dos filhos no futuro e tal, e compartilhar uma estratégia que eu ouvi uma vez de um investidor nosso e que faz muito sentido, que ele fez o seguinte: ele não fez um plano regressivo, ele fez um plano progressivo, ou seja, não é aquele que vai até 10%, mas que tem a tabela de imposto de renda do futuro e no nome do filho. Então, na época que o filho está na faculdade, ele não tem a renda dele, porque não trabalha ainda, mas ele vai sacar ali todo mês, ou a cada 2 meses, né, da maneira que ele tinha feito, um dinheiro que entraria na isenção do imposto de renda. Então, ele entraria ali naqueles, atualmente, cerca de R$2.000, R$2.000 e poucos ali, que são isentos. E essa também é uma estratégia que eu já vi outras pessoas usarem até para estudar fora, né? Então, eu tinha um amigo que uma vez ele fez isso. Ele trabalhava com Previdência, então ele trabalhava na área de Previdência, né? Então ele já entendia exatamente como fazer isso, mas ele foi fazer um MBA no exterior. E aí ele falou assim, olha, PGBL eu já faço, então agora eu vou fazer um VGBL progressivo. O VGBL progressivo acaba sendo o pior, entre aspas, desses 4, né? Do PG regressivo, PG progressivo, VG regressivo e VG progressivo. Por quê? Porque ele não tem o benefício do imposto de renda de 10% no futuro e não tem ali o abatimento da renda tributável com restituição.
Só que a ideia dele era fazer um VGBL progressivo para daqui a 1 ano, 2 anos. Por que V? Porque o P eu já faço, já não posso fazer mais de 12%. E por que o progressivo? Porque eu vou estar morando no exterior. E essa aqui vai ser uma renda minha no Brasil. Então ele não vai ter renda de trabalho no Brasil. E essa renda ele vai sacar. E ele, na época ele ajudava os pais dele com esse dinheiro, que ele conseguia sacar isento, aproveitando-se desse benefício. Então assim, tem outras estratégias tão interessantes quanto para você se aproveitar em Previdência. Legal. Vamos para as perguntas agora. Antônio, vale a pena investir numa Previdência por menos de 10 anos? É uma boa pergunta, assim. Esse caso agora final, né? Agora. Sim, exato. Esse caso final aqui depende do tipo de tributação, do tipo do plano que você pega, da sua estratégia. Então, assim, vale. Nesse caso, eu recomendaria que você sim priorizasse menos ações. Aí sim. Aí, na hora de escolher o fundo, você priorizaria algo mais renda fixa, mais diversificado, menos ações, porque aí também você não sabe se o seu ciclo de menos 10 anos vai ser positivo, né? Sim, exato. Mas assim, eu também, pegando um exemplo próprio, eu estava vendo a previdência dos meus avós e eles estão com esse pensamento de pegar progressivo, regressivo. Porque não sei, 10 anos. E já passaram-se 7 anos desse papo. Então, assim, eles falam que querem tirar antes, mas às vezes passa mais rápido do que você imagina e, né, a coisa acontece. Então, às vezes faz sentido sim, mesmo assim. E aí, quando chegar nos 8 anos, vai estar 15% de imposto. Exato, já vai estar valendo a pena. Que vai estar equivalente ao menor imposto que tem na indústria. Exato. Sem o Come Cotas. Sem o Come Cotas. Exatamente. Então, você já tem benefício. É isso. Aqui mais uma, da Luzia. Boa tarde. Para quem é contribuinte facultativo de Previdência Social e não verte recolhimentos, é interessante investir na Previdência Pública e complementar com a privada ou investir só na privada? Boa pergunta, porque a gente não comentou aqui desse detalhe importante. Para você conseguir se aproveitar do abatimento do PGBL, você tem que fazer 2 coisas. Contribuir para alguma previdência social, né, seja em INSS ou seja RPPS, né, alguma municipal ou estadual, ou previdência fechada, isso também vale, e você precisa fazer a declaração completa do imposto de renda na hora de declarar o seu imposto. Tá? E aí, uma coisa não necessariamente leva a outra. A gente sempre teve muito essa pergunta aqui de investidores que falavam assim, pô, Bruno, mas eu não faço a completa, então eu não posso fazer PGBL. E a nossa resposta era, se você fizer o PGBL, você vai poder marcar que você faz a completa. Então, talvez fazer o PGBL, simular o PGBL, a gente tem uma planilha também que a gente oferece para os assinantes, que a gente simula a sua previdência, talvez fazer é o que vai levar você a ter um modelo completo ali. E quanto contribuir para a Previdência Social, a gente estava discutindo essa semana isso aqui, se tinha um valor mínimo e tal, não tem, tá? Tem que ser contribuinte. Sendo contribuinte, você de fato aportando algum dinheiro ali, anualmente, você consegue fazer o PGBL. Perfeito, perfeito. Bom, perguntas foram. O que mais? Não, legal, gente. Bom, eu acho que os últimos alertas, né? De data, né? De data. Vocês têm até dia 28 de 12, né? Para fazer os aportes na plataforma do BTG, né? Do BTG Pactual. No caso, pela distribuição dos fundos aqui da Empíricos Gestão. Todos estão disponíveis para vocês lá, contate o seu assessor, acho que é um caminho rápido se você não conseguir seguir ali o guia que nós escrevemos ali para fazer o investimento via plataforma do BTG. E eu acho que é isso, né? Aproveitem, né? Acho que você tem que aproveitar esse finalzinho de ano, fazer o PGBL, pegar essa restituição que vale super a pena. Se você não tem ainda um plano de previdência, eu recomendo que você, e você quer fazer, eu recomendo que você já veja isso logo hoje, amanhã, porque o prazo talvez um pouquinho antes desse 28, né? 28 é para quem já tem e vai investir. Exato. E aí depende se o seu fundo é seguradora BTG, Icatu, outra seguradora, se você tem um débito em conta do próprio banco, em conta de outros bancos, né? Às vezes você não tem conta no BTG e tal, o prazo muda dependendo disso. Então a sugestão não deixa para a última hora. Já vai direto e já faz isso, porque você não quer perder esse prazo, tá? Se você perder esse prazo, só vai ter de novo prazo ao longo de 2024 fechado para a restituição de 2025. Então isso é anual, tá bom? Exato. Não deixem de olhar o relatório que a gente disponibilizou para vocês. Ele está bem curtinho, bem legal.
para, né, dar para quem chegou agora, pegou, né, uma parte da conversa, a gente deixou um relatório no link aqui embaixo. Ele tá bem completo, dá os motivos aí de por que você tem que ter uma previdência privada, quais são os fundos, né, que a gente está falando mais aqui, porque agora, né, qual o sentido de ter uma previdência de ações nesse momento, ou como no caso do Arrojado, uma de ações que tem um pouco uma parcela de renda fixa e de inflação. Por que ter esse produto nesse momento? E aí você ter essa visão geral dessa importância da gente estar aqui conversando com vocês nesse final de ano, para você entender que a previdência é necessária e é para a sua vida inteira aí de benefícios. E fica o convite para vocês tornarem também nosso assinante junto com o relatório ali. Com certeza. Porque tem todos os detalhes dos fundos investidos, as nossas recomendações, nossos acompanhamentos de alocação e de carteira, de cenário, desempenho de cada gestor que está nessas carteiras aí. Isso aí, a gente tem relatório toda semana, tem plantão de dúvidas para quem está começando a investir em fundos, a gente sempre tira dúvida, a cada 15 dias a gente está presente, eu, Mérula, o resto da nossa equipe, todo mundo está presente. Temos nosso grupo no Telegram com várias informações, a gente deu alguns spoilers aqui falando sobre planilha de aderência para saber quais são as melhores aí previdências que tem no mercado, a gente tem a nossa planilha aí para você saber quanto que você pode aportar na Previdência para chegar até os 12%. Então são muitos conteúdos exclusivos legais que não tem na indústria, que são oportunidades aí, se você quiser entrar aí com a gente no Melhores Fundos. Legal. E é isso, gente. Obrigadão, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.